Olá, meus queridos! Quarta-feira, dia 13/11/2024. Não tô de vermelho, não. Isso aqui é laranja, viu? Pra quem estiver confundindo as cores aí. Ai, meu Deus do céu. Ontem aula bem polêmica, né? Cutuquei a onça com vara curta, dei lá umas pegadas fortes lá e o povo não aguenta, né? Não aguenta, né? O povo não aguenta. O povo ainda tem um monte de deuses como deuses, um monte de seres humanos como seres humanos. E as pessoas realmente não leram a Bíblia, não lê a Bíblia e não entende nada do que está escrito lá. Eu sigo a Bíblia, meu filho, você não segue não. Porque você não leu, porque se você lesse, você ia saber que Deus falou, não quero que faça minha imagem em lugar nenhum, não tenho nome e não tenho aparência. Ou seja, Deus deixa muito claro que ele não tem nome, não tem aparência, não tem nada. Ou seja, impossível descrever Deus. Muito menos transformar Deus, que é um universo inteiro, dentro de um ser humano, né? É a mesma coisa que colocar o planeta Terra dentro de um elefante. Não tem como. Não vai entrar. O elefante é grande. Pois é, rapaz, o elefante é grande, mas o planeta Terra não entra dentro dele. São cada coisa que a gente vai ouvindo, vai vendo, mas a cultura vai enfiando isso na cabeça das pessoas e para quebrar isso daí, não é? E as pessoas que têm aquele âmbito, aquela vontade de pegar e falar, eu conheço Jesus, eu conheço não sei o quê. Filho, você pode conhecer todo mundo. E eu falo para você que você não conhece, porque você não conhece nem você mesmo. Você não conhece nem tua mãe, sua esposa, seu marido. Nós não conhecemos nem nós, quanto mais conhecer Deus ou Jesus. Olha, vamos com um pouquinho de calma nessas coisas, porque olha, o buraco é mais embaixo. O ego jacaré flora, aquela vontade de pegar e se mostrar e falar para todo mundo que já viu Jesus. Já viu Jesus? É grande porcaria. Eu vejo espírito à torta direita, anjo de vez em quando vira e mexe aparece. Ah, filho, quando eu recebi o cajado, até fechando os olhos, subi lá pra cima, lá pra riba, lá, pra bater papo com Deus. E não era nada do que eu queria ver. Ah, não era? Não era, moço. Mas não era mesmo. Inclusive, aquela imagem do Michelangelo é muito parecida, viu? Nossa, como é que é? Eu acho que o Michelangelo deu uma espiadinha também na mesma personagem, viu? Rapaz do céu! Rapaz! E vamos que vamos. Então, desculpa para quem tem o seu ego ferido, mas eu não sou um criador de seguidores. Eu sou um professor e sou responsável para que as pessoas mudem e quebrem essas crendices das religiões, para que as pessoas possam, de forma isenta, sem influência, sem emoções, mesmo não concordando com as coisas que eu falo, porque às vezes nem eu concordo com as coisas que eu mesmo falo, mas eu sou obrigado a dar uma versão bem diferente para estimular as pessoas a fazer a sua quebra de laço hipnótico, porque precisa desses choques, e também fazer a sua querida evolução espiritual. Já que estamos falando de evolução espiritual, vocês lembram do lugar que eu falei que eu ia ver para a gente utilizar para o atendimento, o último atendimento meu, aqui em Campinas? Pois bem, ontem eu conversei com meu amigo lá de Jaguariúna e ele falou, está liberado. Pode usar à vontade. Tem uma escadaria grande para subir, mas tem um salão maravilhoso e tem o quartinho com uma maca. Muito bem. E neste mesmo dia, por incrível que pareça, a esposa do cara lá, que é rico e que foi preso, que agora eles estão apertados, né? Pobre, porque fechou tudo as contas do gajo. Como é que é, né? Um dia rico, no outro dia tá pobre, lascado. O que acontece é o seguinte. Ela pegou e filmou o lugar lá na empresa, aonde é o refeitório dos funcionários. Não é um lugar fechado, é um lugar aberto, é como se fosse uma edícula. Tem banheiro masculino, tem banheiro feminino,
Tem um monte de mesinhas com um monte de cadeirinhas, ou seja, dá para usar com muita tranquilidade. E tem uma salinha que é como se fosse uma capelinha que dá para fazer os atendimentos ali. Eu só não vi um banquinho de toquinho, mas dá para fazer. Como as pessoas, a grande maioria, são da região aqui de Indaiatuba, Campinas, eu acho que aqui seria melhor do que lá em Indaiatuba. Aqui não vai ter maca, então meu atendimento não vai ser de cirurgia espiritual, mas vai ser de benzimento espiritual. Nada impede que os milagres aconteçam do mesmo jeito, porque, de final das contas, tudo é um grande teatro. Muito bem. Outra coisa, outra situação. Dos atendimentos que eu fiz no domingo, um dos coronel lá tá xingando eu para mais de quilômetro. Falou que ele tá tudo dolorido. Que a hora que onde eu apertei lá ficou até calombo. Tudo bem. Isso daí, meus queridos, por quê? Porque a pessoa, quando tem gordura ou quando tem um músculo muito duro, você para pôr um nervo no lugar, então o nervo está fora. Para você colocar o nervo no lugar, você precisa apertar e puxar o nervo para onde ele precisa ir. Muito bem. Se é muita gordura ou é muito duro, você tem que fazer muita força para conseguir voltar a fazer. E aí, se a pessoa tem um pouco de inflamação nos linfáticos, ou seja, nas gorduras, inflamação generalizada nas gorduras, se a pessoa está com problema de drenagem linfática e está com esses problemas de linfos, ao apertar para poder fazer voltar, fica inflamado. É óbvio que pode dar até febre na pessoa. Mas coisas que passa 1, 2 dias, gritando 3, dependendo, e depois fica 0 quilômetros e maravilhoso. Então eu sei que o cara lá tá brabo, rapaz. Ele falou, mas agora você consegue mexer, então consigo. Mas imagina, parece que eu levei pancada. Parece que eu levei porrada até. Xingando. E já os outros estão encantados, maravilhosos, estão felicíssimos, dormindo super bem e tudo mais, tá? Então já vou avisando e falando sobre, porque às vezes vocês podem fazer um atendimento ou outro e pode acontecer esse tipo de reação, certo? E não se enganem, acontece, pode acontecer, e a pessoa precisa prestar um pouquinho mais atenção no seu corpo, porque o próprio corpo está todo inflamado. E queira ou não queira, meu querido, eu sou obrigado a estimular os pontos, principalmente aqui das mãos, que é como se fosse acupuntura com os dedos, porque eu preciso fazer com que a circulação aumente em outras partes do corpo para que facilite o tratamento espiritual. Professor, então qual é o dia que o senhor vai fazer o atendimento? Bom, se eu for, ainda não decidi, tá? Então vão ver nos vídeos até eu decidir de forma definitiva como é que vai ser. Se eu for fazer lá em Jaguariúna, provavelmente será nesse dia 20, dia da consciência negra. Se eu for fazer aqui em Campinas, eu vou ver, e lá vai ser de dia, 9 horas da manhã. E se eu for fazer aqui em Campinas, eu vou ver um dia que eu possa fazer esse atendimento num dia à noite, como eu fazia nos atendimentos aqui em Campinas. Então eu vou ver, tipo, num dia à noite, para que as pessoas possam sair do serviço e possam ir lá. E aí vai ser um tipo de um benzimento e não de uma cirurgia. Mesmo porque, mesmo lá em Jaguariúna, eu não ia conseguir, porque minhas coisas estão tudo encaixotada. Rapaz, caixa para tudo quanto que é lugar aqui. Ontem já coloquei mais uma caixa e vou falar para você, e quanto mais eu abro caixa e monto caixa, mais tem coisa para pôr dentro de caixa. É uma coisa impressionante a quantidade de coisa que cabe dentro de uma caixa, rapaz. Nossa Senhora! E cabe coisa dentro de caixa que você não tem noção. A minha casa, eu tô até ficando assustado, falei, nossa, será que minha casa só tem isso aí de caixa? Tá dando uma meia dúzia de caixa, então eu tô ficando até assustado. Falei, será que é só isso? Meu Deus do céu, ai, 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 ai. Então vamos acompanhando e vamos vendo. Outra fofoquinha para vocês. A imobiliária ontem me ligou, falou que o financiamento foi liberado pelo banco para os compradores. E que os compradores irão receber uma carta, vai via correio
para o endereço deles, dos compradores. E a partir desse momento, com essa carta, sei lá o que lá, os compradores vão dar entrada no cartório. E ali, dando entrada no cartório, eu vou também no cartório, assina-se tudo aquilo, e aí manda para o banco, e aí o banco libera esse valor para receber. Já estamos no dia 13. Eu acho que até chegar no correio da pessoa não é tão rápido igual eles imaginam lá. Pode ser por Sedex, AR, pode ser um pouquinho mais rápido, mas vamos imaginar que foi amanhã, quinta-feira. Aí vai programar e combinar os dias, o horário, vão falar que foi sexta, mas sexta é feriado. Tem hoje e amanhã, depois é feriado. Joga para semana que vem. Semana que vem tem um feriado na quarta. Então eu não sei como é que vai ser questão de prazos e tudo mais. Tudo indica que, do jeito que está indo, por mais que eu tenha 30 dias para depois da mudança, tudo indica que eu vou bem em cima do Natal ou até os compradores vão falar assim, olha, eu vou passear para casa dos meus pais, não sei o quê, e quando eu voltar das viagens, dos passeios em janeiro, eu pego e a gente vai e faz as mudanças, tanto de um lado quanto do outro, e fica tudo lindo, maravilhoso. Pode ser isso acontecer. Então eu não quero enfiar o dedo na coisa, mas se hoje é dia 13, então eu teria até o dia 13 do próximo mês de dezembro para mudar. E eu não sei quando que vai ir, o prazo começa a contar quando cai o dinheiro na conta. Então, e aí? Eu não sei, eu só sei que está tudo encaixotado aqui. Professor, o senhor preferiria ir antes ou depois do Natal? Eu prefiro ir no começo de janeiro. Por quê? Porque a minha mãe vai fazer a cirurgia dela, está programada para ela internar. Ela era para ser nessa semana, né? Dia 11, né? Era para ser antes de ontem, né? Mas trocaram. E agora colocaram para o dia 24 para ela internar, para fazer a cirurgia no dia 25 para o dia 26 ou dia 26. Eu não sei se a cirurgia é dia 25 ou dia 26, é um negócio assim. E aí ela tem uma recuperação. E normalmente ela vai precisar de 1 semana, 2 semanas para fazer as recuperações. Então nós temos algumas situações como tal. Combinado? Estamos de acordo? Muito bem. Então a questão dos atendimentos, olha, por falta de um, Deus mandou 2 de uma vez. Como é que é engraçado, né? Fico procurando lugar, não aparece, não aparece, não aparece. De repente aparece. Muito louco isso, né? Cenas do próximo capítulo. Vamos para as coisas de jornal? Vamos lá? O dólar ontem fechou no 0 a 0, R$ 5,77, mas nos fechamentos do meio da noite, o dólar criou uma tendência de queda. Então, hoje tem uma tendência de queda, aqui pelo menos a tendência está indo para 5,75. Na tendência de pós do fechamento. 75 para 77, 2 centavos. É pequenininho ainda. É ridículo o tanto que tá, porque para mim tinha que voltar para R$4. O dólar, para baixo de R$5, como é que estava lá antigamente. Mas tá difícil. Tá difícil e tá difícil. Então, vamos vendo até onde chega, né? Rezemos, não é? Pois é. Vamos ver qual é que é. Bolsa de valores. Ontem deu uma despencada nervosa a Bolsa da Alemanha. E hoje subindo um pouquinho, 0,25. 19.094. Quase que a bolha deu uma murchada para valer. Já do Brasil, tudo vermelho. Caiu um pouquinho, mas se olhando todas as ações, está tudo vermelho. Ela caiu 0,14 e fechou em 127.698. Mas tudo vermelho. Eu vou olhando aqui as ações, é meia dúzia só que está azulzinho que subiu. O resto tá sim numa desgranheira que chega até medo. Chega até medo. Mas o que fez a bolsa então não cair um monte? Porque se está tudo vermelho, Petrobras subiu, por exemplo. A Oi desabou 60%. Olha só que coisa. Então nós temos algumas coisas que, né, não segurou a onda, que é no caso das empresas de carnes, né? As carnes estão subindo os preços, então é óbvio que as indústrias e as ações estão subindo e felizes para sempre.
né? E o povo pagando uma fortuna na carne, e todo mundo feliz. Viva a picanha de abóbora! Jornal da Infomoney. Inflação anual da Argentina fica abaixo de 200% pela primeira vez no governo do Milei. A inflação mensal desacelerou mais do que o esperado, chegando a 2,7%, ou seja, chegou num equilíbrio. A inflação da Argentina desacelerou mais do que o esperado no mês passado, atingindo seu nível mais baixo em 3 anos, animando ainda mais o presidente Javier Milei, que fez do controle da inflação uma prioridade central de seu governo. Isso porque ele nem chegou a 1 ano de governo. E vai ter deflação lá na Argentina, e os preços vão começar a baixar e o povo vai começar a ter dinheiro porque a moeda está valendo. Então, os preços ao consumidor subiram 2,7% em outubro em relação a setembro, abaixo da estimativa mediana de 3% dos economistas. A inflação anual desacelerou para 193%, caindo abaixo dos 200%. Anual, para você ver como é que estava a inflação nos anos, no ano inteiro, aos 12 meses. A média dos 12 meses está dando 200%. E só nesse mês, 2,7%. Ou seja, despencou total. Ou seja, o gajo está fazendo um ótimo serviço, mesmo por sacrifício do povo. E olha, se sacrificar por 1 ano só, é uma benção, rapaz. Vocês não têm noção da benção que é isso que ele está fazendo. E ele está cortando gasto para tudo quanto é lugar. Será que o Lula consegue aprender um pouquinho com o Milei? Será? Tá difícil. Mas será? Ai que, né? Jornal AFP. Milei diz que Estados Unidos está copiando o modelo da Argentina antes de viajar para a Flórida. O presidente da Argentina disse nessa terça-feira ontem que os Estados Unidos estão copiando o modelo de seu país para desregular a economia, antes de viajar à Flórida para um evento com o presidente eleito Donald Trump. Além disso, Milei garantiu que o bilionário Elon Musk, a quem o Trump pode encarregar a reorganizar da administração federal, mantém conversas com um dos seus ministros sobre esse tema. Entendo que é através da redução de impostos e não de desvalorização espúrias que empobrecem a população que se obtém competitividade. Nos Estados Unidos, eles já se deram conta e estão copiando o nosso modelo, disse Milei em evento da empresa tecnológica Meta em Buenos Aires. E ele tem razão. Então, essa teoria desvaloriza a moeda que equilibra? Não. Só deixa o povo pobre. E os Estados Unidos sempre manteve a sua moeda forte, está voltando a manter moeda forte, inclusive está chegando a querer passar, inclusive, até o euro. Já está aí na equidade, hein? Olha só, hein? Pois é. Pois é. E eu só observo. Jornal do Estadão. A polêmica. Geraldo Alckmin diz que a escala 6x1 é, abre aspas, tendência mundial, fecha aspas, e defende debate. O fim da escala 6x1. E deixa eu avisar as pessoas que ficam me escrevendo no e-mail, falando que eu não sei o que eu estou fazendo ou tudo mais. Meu querido, primeira coisa, você quando vai me escrever um e-mail, você tem que enfiar na tua cabeça que o professor é ocupado, ele tem que trabalhar e ele tem que fazer um monte de coisa. Ele não deixa de responder um e-mail, então se 10, 20, 50 pessoas escrevem para ele, sobrecarrega ele, principalmente quando o assunto é besta, ridículo e só para fofoquinha para alimentar o jacaré. Eu tô cagando, meu filho, porque é da política. Enfia no teu nariz, você acredita se você quiser, o problema é teu, não é meu. Certo? Eu tenho mais o que fazer, meu filho. Eu não posso sentar num boteco e ficar batendo papo de política. Não dá. Não tenho tempo para isso. Eu não consigo fazer isso. Estou em mudança. Meu tempo está pior ainda. Eu estou mais correria ainda.
preparando tudo as coisas, porque a hora que eu mudar eu tenho que trocar endereço de tudo quanto é coisa. Eu vou ficar umas 2 semanas, igual um louco, só trocando endereço. Tenta imaginar a situação e a cena. E aí, a pessoa vem e me escreve. Ah, mas não é o 6 por 1, tem o 4 por não sei do que. E eu, meu filho do céu, o projeto, se você for ler o projeto, é um projeto, não é a lei pronta. Tem 17 itens lá, um monte. Eu peguei o 6 por 1. Tem um monte de lixo lá no meio. Claro que tem, é óbvio que tem. Foi o pessoal da esquerda que fez, tem um monte de lixo, mas tem coisa que presta lá dentro. E o que eu ensino nos meus vídeos? Pega o que presta de tudo. Eu fui e peguei o que presta, que é o 6 por 1. O fim do 6 por 1. E o povo pega tudo. Não, porque olha o pacote. E eu tô me lascando pro pacote, meu filho. Porque vai para votação, vai para discussão. Depois de discussão vai para votação no Congresso, depois vai para discussão e coisa no Congresso, no Senado, para depois voltar de novo na Câmara dos Deputados, para depois mandar para o presidente assinar. Até lá, nossa, passa o oceano embaixo da ponte. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Eu tenho mais do que fazer, pela misericórdia, não faz isso comigo, não. Vocês judiam de mim. E depois leva lambada ainda. Porque a pessoa chega para discutir. Ela não chega pegando e falando assim, por que, professor, que o senhor acha bom? O senhor, e o que o senhor acha do 3x4 que também tem no projeto? Não, a pessoa só chega e fala assim, você não viu? E você não sabe? Que é isso, filho? E aí eu vou ver a pessoa que não viu, a pessoa que não sabe. A pessoa não entende nada da parte política. Por isso que tem que se envolver com a política. Para você entender como é que funcionam os mecanismos, da onde vai para onde, o que é projeto de lei, o que é emenda constitucional, o que... Vocês estão entendendo? Cada nome tem um tipo. Cada nome é um significado. Cada coisa tem uma força. Não judia de mim, não, pelo amor de Deus, gente. Mas tá aqui, o Alckmin pegou e defende o debate. Até eu defendo o debate, tem que ser debatido no Congresso, não aqui. Certo? No canal, não quero. Aqui não é ringue. Quer discutir? Discuta no lugar apropriado para isso. Lá no Congresso. Discuta com o seu deputado, seu senador. E o problema é isso. Chega, as pessoas escrevem para o seu representante político e o cara não tem argumento, não explica nada, então entra tudo como spam, encheção de saco. E as pessoas tinham que pegar e fazer mais estudos, trabalhar mais, detalhar mais, para chegar para um deputado ou para um senador e pegar e justificar. Olha, se fizer isso, pode acontecer isso, pode acontecer. Isso, não que vai acontecer, troca o vai por pode. Isso. Olha, pode acontecer isso. Olha, o efeito pode ser assim. Pode, e não que vai. Combinado? Muito bem. Deixa eu contar mais uma outra fofoca pra vocês, antes de eu continuar esse negócio aqui. Tem um amigo meu, que eu comentei que eu ia pra Birigui. Ele pegou o carro dele, foi pra Birigui. No final de semana eu conversei com ele veio aqui na minha casa e falei, olha, tô te chamando porque o espiritual mandou. Ele é bom, rapaz, ele incorpora os espíritos bons, ele não gosta da tendência que ele vai, que é mais pro lado denso, sabe? Ele mexe com a coisa mais, com os espíritos mais... que eu não gosto muito, que tem que fazer casinha, que tem não sei o quê, então ele é mais de terreiro. Eu já saí dessa versão de terreiro, meu negócio é mexer com outro tipo de espírito. Mas o trabalho que faz é muito bom. E ele foi para lá para ver como é que estão os imóveis e tudo mais. Ele já falou assim, olha, eu acho que eu vou me mudar para aí mesmo, rapaz. Você falou para ir lá, eu fui lá, peguei no dia, peguei o carro, fui, mas com a cara e coragem. E ele chegou lá, olhou a cidade, tudo bonitinho. E essa semana ele chegou para mim e falou assim, Ricardo, posso falar uma coisa pra você? Eu fiz um anúncio, como eu costumo fazer, na internet, para ver se eu fecho serviços ou tudo mais.
Você acredita que eu fechei 16 trabalhos? Então eu vou nessa semana, terça, quarta e quinta, acho que semana que vem, sei lá, essa semana que vem. Ele falou assim: eu vou 3 dias, acho que é terça, quarta e quinta, ou quarta, quinta e sexta, eu não sei que eu sei que é 3 dias seguidos, que ele falou que vai para Birigui para atender os clientes que ele já fechou. Porque não tem gente lá. E o cara é um profissional que eu conheço ele há muitos anos. Eu acho que ele tem empresa já faz uns 20 anos. Ele é meio, como é que eu diria? Ele é meio desorganizado. Ele é bom para executar serviço, mas é desorganizado para questão de papel, de não sei o quê. Então, claro, ninguém é perfeito em cada setor, né? E eu lembro disso, não sei se ele mudou, né? Mas na época eu lembrava que ele, na administração, o bichinho ficava meio doido lá, mas ele é bom para executar, sair para rua e fazer a obra. E ele mexe com ar-condicionado, conserto de geladeira, máquinas de lavar. Tanto é que ele veio aqui para trocar a bombinha da máquina de lavar. Que aqui na casa não tem pressão, então vira e mexe dá problema no relezinho de água, né, da bombinha. E aí ele pegou e falou: cara, impressionante, cara. Se eu for para aí eu vou ficar rico, cara, porque não tem profissional. Eu falei: então nós vamos ficar ricos, porque se eu for eu vou querer virar seu sócio. Eu fico na parte administrativa, você sai pra rua trabalhando. Aí ele deu risada e falou: não, eu acho que eu topo. Ele, inclusive, andou vendo as lojas de maçonaria também. Ele falou assim: ó, legal, né? Tem uns negócios aqui. Então, olha, isso é um dos. E já tem mais uns par que já tá tudo querendo ir também. Então, meus queridos, a hora que eu for, vai fazer um vácuo assim, ó, puxando para tudo. E eu acho ótimo. Maravilhoso, né? Para mim é a coisa mais incrível que tem. Bom, vamos voltar aqui para os assuntos. Isso é uma fofoquinha, tá? Vamos ver se vai dar certo ou não, né? Porque a vida dele é a vida dele, não é a minha. Mas é só para vocês terem uma noção. Jornal da Infomoney. Abre aspas. Escala 6x1 é desumana. Fecha aspas. Diz senador bolsonarista sobre a PEC de deputada do PSOL. O senador Cleitinho, famoso, hein? Todo mundo gosta dele, hein? Do Republicanos de Minas Gerais, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticou a jornada de trabalho conhecida como 6x1, 6 dias de trabalho para 1 de descanso, e defendeu mudanças. É isso que eu tô falando. Esse menino, o Cleitinho, é uma pessoa independente. Ele consegue pegar e pensar o que presta e jogar fora o que não presta. Agora, tem setores da sociedade que já está urrando de desespero. Urrando de desespero, porque o Cleitinho é independente. O Bolsonaro não manda nele de jeito nenhum. Se o Bolsonaro dá uma apertada nele, ele fala: vai plantar batata, rapaz. Eu não estou grudado no você. É isso que nós precisamos ter. Gente independente e não seguidor. Ai, amém, 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 porque o fulano disse. Amém, 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 porque o ciclano disse. Folha de São Paulo. Fim da escala 6x1 é, abre aspas, ideia estapafúrdia, fecha aspas, diz presidente da Associação de Bares e Restaurantes. Bom, supermercado, shopping center, bares e restaurantes vão sentir. Só que tem um detalhe. Por que explorar tantos funcionários assim? Fecha segunda e terça. Fecha segunda, terça e quarta. Abre quinta, sexta, sábado e domingo. Quantos bares fazem isso? Quantos restaurantes fazem isso? É só se readequar. É como eu falei, antigamente o shopping não abria de domingo, agora abre. Ah, mas tem que ter lugar para passear. Se você não tem família, se você não tem nada para fazer no domingo, você quer ir no shopping para andar, bater perna? Olha, tem algum problema seríssimo na sua vida. É melhor a gente andar para a natureza, andar num parque, fazer alguma coisa no parque do que ficar andando no shopping. Ah, mas tem ar condicionado. Duro, né? Eu só observo. E os gajos estão no desespero. E fazer o quê? Tem umas partes que vai, tem outras que não. Pois é. O dono do bar
Ele trabalha também no sábado e domingo 6 por 1. Ele trabalha até mais do que os próprios funcionários. Eu concordo que os donos do bar trabalham até mais. Só que tem um detalhe, meu querido. Se você está tendo que trabalhar desse jeito para conseguir ganhar dinheiro, então, meu filho, o seu bar já está falido ou você está com muita ganância, querendo muito, 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 muito. Eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Não é bem do jeito que o povo imagina por aí, certo? Realmente as pessoas precisam ter mais tempo de descanso. Mais tempo de descanso. Jornal Folha de São Paulo. Governo Lula precisa de superávit, ou seja, sobrar a mais limpo, livre, 16 bilhões de reais na reta final de 2024 para cumprir a meta. O problema do governo do Lula agora é cumprir a meta fiscal de 2024. Ele não está conseguindo, está tendo déficits. Ou o Lula corrige isso, ou ele corrige isso. Ele não vai ter muito de onde fugir do que fazer. E o pessoal da XP Investimentos falou que é 16 bilhões. Eu já acho que é 25 bilhões que ele precisa de superávit. Porque é só um mês e é o mês de dezembro. E no mês de dezembro é quando mais sai dinheiro para pagar 13º. E um monte de coisa aí. E nessa brincadeira, o Lula pode ter a pedalada fiscal no governo dele e abrir precedentes para ser cassado, como foi na era da Dilma. O Lula está assim, para fazer a pedalada fiscal, mas muito perto. E ele, por isso, será que ele está querendo fazer os cortes? Parece que sim. E nessa brincadeira ele vai ter que apoiar algum presidente de Senado ou do Congresso dos Deputados que vai segurar essa questão para ele? Parece que sim. Só que tem um outro detalhe. Não se enganem. Não acha que o Lula está morto ou coisa assim. Por quê? Jornal do Estadão. O Lula lidera a corrida eleitoral de 2026 contra todos os aliados de Bolsonaro, mostra a pesquisa CNT. Ou seja, por pior que esteja o Lula, ele ainda está vencendo todas as eleições na sua reeleição de 2026. O homem não está caído, não está machucado. Ele está firme e forte. Pois é. Então cuidado com as coisinhas, com as adrenalinas que o povo fica jogando na internet aí. Não é bem assim. Folha de São Paulo. E ele está cutucando uma área que eu vou falar para você, é perigosa, hein? Governo quer pacote fiscal, esse daí que estão mandando reduzir os gastos, com sacrifício compartilhado. E pode taxar super ricos. O pacote de corte de gastos para equilibrar as contas públicas em discussão no governo Lula pode incluir a tributação dos super ricos. A medida entrou na mesa de discussão como contrapartida a cortes que atinjam benefícios sociais. Olha, eu também acho que quem recebe mais do que, exemplo, 40 mil reais por mês de salário, que tem muito deputado e muito juiz por aí, deveria pagar 50% de imposto de renda. Pegar metade do seu salário só para pagar imposto de renda. Porque, olha, moço, vai ter gente urrando, eu querendo me espancar, mas 40 mil por mês é muito dinheiro. Então, se a pessoa ganha demais da conta, ela tem que ajudar mais. Ou vai fazendo progressivo, né? Vai subindo, 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 até chegar mais ou menos 50%. Lembrando que Israel é 50%, viu? Para quem já viveu lá e já me contou isso daí, certo? Então nós temos uma situação aí, vai querer taxar os ricos, mas ele não está só querendo taxar os ricos. Olha só onde que ele está querendo cutucar. Ele está mexendo nos ricos e nos militares. Jornal da CNN. Vai dar ruim, é óbvio que vai dar ruim. A pressão vai ser grande em cima dele.
Equipe de Haddad se reúne com a defesa, com o Ministério da Defesa, para discutir cortes na pasta. O anúncio de pacotes de medida depende da negociação. 6 ministérios estão na mira de rearranjo das contas públicas. E os caras estão falando assim, ó, e ali o déficit está sendo muito alto. O pessoal da ativa vai ter que pagar mais para cobrir os pessoal da inativa. O pessoal da ativa já está urrando, gritando, esperneando, falando o que é isso? E os caras contribuem só com tequinha assim, sabia? Todo mundo contribui com 11%. As empresas com 20% do salário, pro INSS. E os militares só com um negocinho, pitiquinho. Tenha santa paciência, não é não? Não dá, né? Como é que faz? O cara quer ter os benefícios, quer ter as aposentadorias e não contribui com ela? Ó, também não dá. Então é um pacote muito bem-vindo, é um pacote maravilhoso que tem que acontecer. Só que ação e reação, causa e efeito. Vai explodir coisa no colo do Lula. E vamos ver as cenas do próximo capítulo. Rapaz, eu não teria essa coragem que o Lula está tendo. Será que o Bolsonaro teria essa coragem também? Acho que não. Então vocês conseguem entender como é que a energia do planeta funciona? Às vezes usam alguma pessoa para virar presidente que tem coragem de fazer uma coisa que a outra não faria e que precisa acontecer para resolver um problema sistêmico do país. Mazelas dos militares, por exemplo. Ou, fazendo isso, vai gerar uma outra energia para ter uma quebra. E nessa quebra pode acontecer coisas inimagináveis. Cenas do próximo capítulo. Só observo. Porque do espiritual, meu filho... O espiritual é igual o pessoal dizem que nos contos das ruas, é igual a pôr pança de bebê. A gente nunca sabe o que vai sair. Ai, coitados militares, nossa senhora, os caras estão furiosos. Jornal DW Brasil. Quem que está financiando a expansão dos combustíveis fósseis? Por incrível que pareça, lucros recordes, investimentos trilionários e planos de expansão. O que impulsiona o aumento dos projetos de combustíveis fósseis? Enquanto os extremos climáticos se intensificam. Então, o pessoal está investindo como nunca na expansão dos combustíveis fósseis. Uau! Incluindo até aquelas porcaria de carvão, que não deve ter. O carvão realmente é o crime dos crimes. Apenas 5 países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Noruega, Reino Unido. Praticamente todos são de língua inglesa. Todos vinculados com os Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália, tudo inglês fala. E a Noruega que fala a língua deles. Mas tudo ali. E a Noruega por causa da Shell. E por que estão fazendo tudo isso? Não sei. Eu só sei que são 5 gigantescos aumentando as produções, os investimentos e as questões com combustível fóssil. Será que eles estão sabendo de alguma coisa que nós não sabemos? Será que eles descobriram uma forma de fazer coisas que nós nem imaginamos? Pois é. Eu ainda vou repetir, o hidrogênio vai chegar com força. E quando chegar, nós vamos sair voando por aí. E já que nós estamos falando de economias e ironias do destino, jornal Reuters. China precisa sentir, abre aspas, custo mais alto, fecha aspas, por apoio à Rússia, diz indicada a chefe da diplomacia da União Europeia. Mais um país, não é só os Estados Unidos que falou que vai botar para quebrar em cima da China, agora a União Europeia também falou que vai subir tudo quanto que é imposto, precisa encarecer as coisas da China, porque não tem condição de fazer as coisas da China desse jeito, do jeito que está.
E aí? E aí pergunto eu, a China vai conseguir aguentar? União Europeia e Estados Unidos, as duas maiores potências do planeta, dois maiores eixos de potência do planeta, não consumir mais os produtos chineses? O caos está chegando. E nessa brincadeira, Estadão, a Europa se prepara para o Trump. O pior pesadelo econômico se tornou realidade. E os Estados Unidos não vão ficar pagando uma guerra que não está competendo para eles. Ou que não estão ajudando a OTAN ou coisa assim. Aí eu faço parte da OTAN, mas você não ajuda a OTAN, então você está fazendo parte para quê? Para enfeite? O país XYZ pode tirar do orçamento e contribuir com a OTAN. Você não. E quer ter o benefício? Como é que faz? Errado o Trump não está. Então os países da Europa vão ter que começar a dar suporte para a OTAN. Coisas que alguns países que estão com governos da esquerda não estão conseguindo e não estão querendo fazer. Mas vai ter que fazer. Porque alguns países são da esquerda e não quer financiar coisas contra a Rússia, que é da amiguinha da esquerda. E eu só observo. E nessa brincadeira, olha só, Jornal da Infomoney. O Trump indica Elon Musk para Departamento de Eficiência Governamental e cortar burocracia. Cortar burocracia, o Elon Musk vai ser bom. Eficiência governamental, eu acho que ele não entende de governo. O bilionário terá a missão de cortar regulamentações, isso eu acho bom. Enxugar gastos públicos, ele não vai saber como fazer. Ele é um péssimo dono de uma empresa. Um monte de gente da Tesla não gostava do jeito dele. E reformar agências federais até 2026. Não sei se vai dar certo. Eu acho que é um grande erro essa nomeação. Metendo o pé pelas mãos. E olha só o que o Elon Musk diz, Jornal da Forbes, presta atenção. Elon Musk, presta atenção, Elon Musk alerta para risco de falência dos Estados Unidos em meio à disparada do Bitcoin e Dogecoin. A dívida nacional dos Estados Unidos aumentou nos últimos anos, ultrapassando a marca de 196 trilhões de reais no início de 2024. Apesar que deveria ser em dólar, né? Não em real, né? O medo de Elon Musk em relação ao crescimento da dívida de 35 trilhões de dólares dos Estados Unidos está cada vez maior em meio ao disparo do preço do Bitcoin, desde a vitória de Donald Trump. A única criptomoeda com o desempenho melhor do que o principal cripto do mundo é a Dogecoin, uma moeda digital criada inicialmente como uma moeda piada, que explodiu recentemente graças ao apoio de Musk ao Departamento de Eficiência Governamental apelidado de Doge. O cara está falando que os Estados Unidos vai quebrar. E ele tem razão. Só que o Elon Musk vai conseguir resolver o problema de dívida dos Estados Unidos? Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu acho que muitos órgãos públicos vão simplesmente deixar de existir nos Estados Unidos. Funcionário público nos Estados Unidos, eu acho que agora ele vai chegar bem próximo de zero. Será, professor? Tudo indica. Mas isso não é bom? Depende. É muito relativo. São medidas muito drásticas. Eu acho que vai dar revolta e vai dar rebuliço. O governo do Trump vai ser um governo de muito problema. Muito problema. Interno e externo. Vai ser problema atrás de problema. Eu tô vendo isso. Agora, se alguém tá vendo diferente, o problema é teu, não é meu. Cada um vê do jeito que quer ver. O seu olho é seu, tá na tua cara, não tá na minha cara. O meu olho que tá na minha cara vê o que eu quero ver. O seu olho que tá na tua cara vê o que você quer ver. Jornal da Infomoney. Trump indicará apresentador da Fox News como secretário de defesa.
O presidente eleito promete reformas e cortes de políticas woke nas Forças Armadas. O Trump nomear um cara de televisão, um populista, para ser um ministro de defesa é um problemaço. Os Estados Unidos não deveria brincar com isso. Os Estados Unidos deveria colocar uma pessoa da área militar para cuidar do setor militar. Esse negócio de colocar populista e coisa de televisão, meu filho, para uma área tão delicada, problema. O cara vai meter o pé pelas mãos e vai dar ruim. Isso daqui, para mim, esse é a grande titica e o esterco feito nesse governo antes dele começar. O governo do Trump tem de tudo, para meter o pé pelas mãos e fazer uma baderna no planeta inimaginável. Agora é ou vai ou racha. Agora nós vamos entrar assim. Ou o planeta entra no caos total e as moedas do planeta sucumbem, o planeta vai no caos, ou o planeta vai dar uma virada tão gigantesca que todo mundo vai ver uma outra forma de governar e todo mundo vai copiar. A probabilidade de dar tudo certo e ser lindo, maravilhoso com essas nomeações é menor do que dar tudo errado e afundar tudo. Então, ou seja, a probabilidade para mim, matematicamente, que é os meus cálculos, tá dando mais probabilidade de dar ruim do que dar certo, do que dar bom. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Apesar que essas coisas, para dar errado, elas levam um segundo. Ela pode parecer que tá tudo linda. De repente o ministro da defesa fala assim, aperta o botão vermelho da bomba atômica. Bum! E aí faz assim, vup! Pode parecer tudo lindo, maravilhoso. A Bíblia já anuncia isso. Vocês vão ter a sensação de que está tudo lindo, maravilhoso. De repente, não se engane, de repente, brrr, eu só tô pegando um pedacinho da Bíblia para vocês, hein? Vai ler ela que vocês vão entender. Jornal da Isto É. Os Houthis atacam embarcações militares dos Estados Unidos. O grupo rebelde do Iêmen, que é apoiado pelo Irã, afirmou nesta terça-feira que atacou um porta-aviões dos Estados Unidos no Mar Arábico. Rapaz do céu, vai dar ruim. Acabaram de atacar Israel há pouco coisa aí. E chega agora e ataca o navio dos Estados Unidos? Vai dar ruim. E para a gente encerrar com chave de ouro, jornal AFP, o Irã inicia a construção de túnel defensivo inteira. Rapaz. O Irã iniciou a construção de um túnel defensivo integrado na rede de metrô de Teherã para enfrentar situações de emergência, informaram os veículos oficiais de imprensa nesta terça-feira. E eu só observo essas maluquices. Rezemos, meus queridos. Que Deus abençoe jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.